Olá! Hoje vamos estudar mais um capítulo de Mateus, hoje capítulo 17. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, Mateus, capítulo 17. Começando no versículo 1, o título da minha Bíblia é O Monte da Transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a seus irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Verso 2: E foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O chamado Monte da Transfiguração, onde sobe com Jesus naquele monte os discípulos Pedro, Tiago e João, que eram aqueles discípulos mais íntimos de Jesus, e eles viveram uma experiência maravilhosa ali nesse monte. Diz a Bíblia que Jesus foi transfigurado diante deles, e o rosto de Jesus parecia como o sol, e suas vestes brancas como a luz. É uma experiência que esses discípulos viveram com Jesus, algo extraordinário, uma experiência arrebatadora, um êxtase. Jesus aparecendo ali de uma maneira talvez que eles nunca tinham visto. Eles estavam acostumados com Jesus judeu, Jesus caminhando nas ruas empoeiradas de Jerusalém, muitas vezes cansado, mas aqui eles têm uma experiência inesquecível, inexplicável, onde eles têm um deslumbre do céu, que o rosto de Jesus resplandecia como o sol, e as vestes de Jesus ficaram brancas como a luz. Mateus capítulo 17 fala isso. E apareceu ali junto naquela cena do Monte da Transfiguração, apareceu 2 nomes aqui muito importantes no Antigo Testamento: Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Moisés, o grande legislador do povo judeu, e Elias, o maior profeta que Israel teve, que os judeus tiveram. Então, aqui aparecem essas 3 pessoas ali, aparecem na realidade essas 2 pessoas com Jesus. E Pedro, muito assustado, extasiado com essa visão que ele tem, no versículo 4 do capítulo 17, então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vinda a nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então vamos imaginar a cena. Jesus sobe com seus discípulos, na realidade só com os discípulos Pedro, Tiago e João, que era um grupo mais íntimo, sobe no monte. Chegando naquele monte, o rosto de Jesus brilha como o sol, as vestes de Jesus ficam brancas como a luz, e acontece uma experiência ali, um êxtase, algo, eu penso que ali um vislumbre do céu. E aparece ali Moisés e Elias naquele monte. E o Pedrão, né, que é o grande falador do grupo, Pedrão já manda, né, a frase: Senhor, bom estarmos aqui. Se fosse hoje, ele ia cantar aquela música, né? Bom estarmos aqui, louvando a Deus. O Pedrão falador, o Pedrão impulsivo, ele diz: vamos fazer 3 tendas. Uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias, e vamos ficar por aqui, está muito bom, está muito gostoso aqui.
E diz a Bíblia, versículo 5, que quando Pedro falava, uma voz disse: este é o meu filho amado, em quem me compraz. A ele ouvi. Ou seja, Moisés e Elias estavam ali simplesmente naquela visão espiritual, simplesmente para saudar o Messias Jesus. O grande foco ali é Jesus, não é Moisés, não é Elias. Uma voz do céu corrige o foco de Pedro e diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Vocês lembram, lá no batismo também aparece essa mesma imagem da voz do céu que disse: este é o meu filho amado. Então, você veja aqui que Jesus não pode ser confundido até mesmo com homens tão ilustres. A nossa espiritualidade, a lição aqui, deve ser cristocêntrica. O que a lição aqui a Pedro é: Pedro, não se preocupe em 3 tendas. Preocupe-se somente com Jesus. A ele ouvi. Moisés e Elias estão ali num êxtase, numa visão, simplesmente saudando o Messias e confirmando que Jesus é o Messias. A ele ouvi. O verso 6 do capítulo 17, então, diz que ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, verso 7, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Então ali acaba aquela experiência no monte, eles morrendo de medo, assustados. Jesus fala: não temais. E quando eles levantam, eles só veem Jesus, focando em Jesus. Jesus, a ele ouvi, a ele obedecei. O verso 9, eles descem do monte. Como nossa proposta é estudar o capítulo inteiro de Mateus 17 hoje, então vamos avançando. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então aqui você veja que Jesus, eles descem, acaba aquela visão, eles descem do monte. Jesus fala para eles não contarem a visão. Por quê? Isso se repete nos milagres, Jesus pedindo para não contar. Podemos pensar algumas coisas aqui, para não contar a visão. Primeiro, talvez para evitar uma certa inveja dos judeus, dos fariseus, dos escribas, e de repente perderem o foco realmente do seu propósito, que era a cruz. Uma outra coisa que talvez Jesus pede para eles não contar a visão, talvez porque só foram 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, os outros não foram, poderia gerar um certo ciúme, uma certa inveja, e assim como Pedro queria ficar lá eternamente. Então Jesus fala para eles não contarem o que aconteceu até que o Filho do Homem ressuscitasse. Jesus pede para eles guardarem aquilo que eles viram lá, essa visão, até a sua morte, a sua ressurreição. E aí os discípulos, versículo 10, interrogaram ele a respeito da visão. Mas os discípulos interrogaram: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Veja que Elias apareceu lá, naquele monte, na transfiguração, nessa visão espiritual ali, nesse momento que eles tiveram. Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro, verso 12, que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam o que eles falaram a respeito de João Batista. Então vamos entender essa parte de Mateus 17. Como os discípulos veem Elias lá no Monte da Transfiguração, os discípulos Pedro, Tiago e João, e os escribas diziam, os escribas estudando as profecias no Antigo Testamento, eles pensavam que Elias viria. E então eles perguntam: por que os escribas falam que o Elias vai vir? E Jesus rebate essa
essa ideia dos escribas, dizendo que Elias não viria. Elias, quem profetizava a Escritura era João Batista. E João Batista veio e foi o precursor de Jesus. E até João Batista foi confundido chamaram João Batista de Elias, porque havia um entendimento naquela época, e tem até hoje, né, da questão da reencarnação, que as pessoas reencarnariam em outras pessoas. Hoje temos isso aí denominado espiritismo hoje. Mas Jesus fala que não, que quem era a profecia correta era a respeito de João Batista, não que Elias viria novamente, porque isso, né, de alguma forma seria uma reencarnação, e na realidade João Batista cumpriu as profecias da vinda do precursor do Messias. Aí, avançando no verso 14, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, Mateus 17, 14, fala da cura de um filho possesso, um homem que tinha um filho possesso. Verso 14, e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Então eles descendo do monte da transfiguração, Mateus 17, vem essa dúvida sobre Elias e João Batista, e aqui chegamos de um homem que procura ajuda para o seu filho. E aqui fala de demônios, né? E sempre é bom a gente saber que é uma realidade espiritual os demônios. A Bíblia relata que existia demônios, né? Então não precisa ter dúvida. A gente não precisa ficar falando de demônio, ficar buscando demônio, mas a gente também não pode ter dúvida que eles existem, que existe um reino espiritual. A Bíblia fala isso, Efésios. Né? Então a gente tem que entender que existe sim um reino espiritual e que a gente precisa só estar consciente dessa batalha. Né? Então, esse menino aqui, essa história registrada em Mateus 17, fala desse pai buscando ajuda porque o filho dele está sofrendo por isso. Aí o verso 16 diz que apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei aqui o menino. É interessante que Jesus ele fala, né? Ó geração incrédula e perversa. Ele está criticando aqui os discípulos por não ter como ajudar aquele pai. Eles estavam orando pouco, eles estavam jejuando pouco, eles estavam se dedicando pouco e não podiam ajudar. Aí o verso 18, Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Então, esse pai pediu ajuda para os discípulos, pediu ajuda para o filho dele. Os discípulos não puderam ajudá-lo. Jesus fez uma dura crítica aos discípulos, chamou eles de pouca fé, de geração incrédula. Jesus curou o menino, libertou o menino, e o texto encerra falando da necessidade da oração e do jejum para determinadas batalhas espirituais. A gente sabe que o jejum e a oração é uma prática bíblica, especialmente quando você for entrar nesse campo, né, de libertação. E aqui então reforça esse assunto para os discípulos. Avançando capítulo 7, como é a nossa proposta, Jesus anuncia sua morte e ressurreição, verso 22. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Aqui, indo para o final do capítulo 17 de Mateus,
Jesus fala que vai ser entregue, que vão matar ele, mas que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. É interessante o final, fala que os discípulos se entristeceram grandemente, se entristeceram muito. No Evangelho de Mateus, Jesus falou 3 vezes da sua morte. Mateus 16, 21, aqui Mateus 17, 22 e Mateus 20, 17. Os discípulos não estavam compreendendo ainda o que seria essa morte, porque vamos entender o contexto. No contexto do Império Romano, a crucificação era uma pena de morte para quem cometia um crime grave. Então, os discípulos não entendiam isso. Como que Jesus vai morrer na cruz? Como que ele vai passar por uma execução penal, uma pena de morte? E eles se entristeceram grandemente, diz o verso 23, porque eles não compreendem ainda o que é a morte de Jesus, o plano de salvação. Já dizia em Levítico, maldito que for pregado no madeiro, o valor do sangue para o Antigo Testamento, do sangue dos animais, no sangue a vida. Então é toda uma profecia que fala que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o sacrifício de cordeiro no Antigo Testamento, eles não estavam entendendo essas ligações que hoje nós já compreendemos esses assuntos. E aí o final de Mateus 17, Jesus paga impostos. Interessante isso aqui, preste atenção. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas. Olha bem, dirigiram-se a Pedro os que cobravam imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre, ou seja, não paga Jesus as 2 dracmas? Vamos entender o que está acontecendo aqui no final de Mateus 17. Pedro é perguntado, é inquirido por aqueles que cobravam o imposto do templo. O que era esse imposto? Esse imposto foi incluso desde a época de Moisés, que era para ajudar no templo, essas 2 dracmas, esse imposto. E as pessoas perguntam ali, os cobradores perguntam: Jesus não paga o imposto do templo? Jesus vai responder no verso 5. Na realidade, verso 25, Pedro respondeu: sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou. Olha isso, Jesus se antecipou, Jesus já sabia que tinham cobrado. Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ao tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Verso 26, respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus disse: logo estão isentos os filhos. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus era o filho do rei. Ele era o filho do dono do templo. Ou seja, o templo é dele. Por que ele vai cobrar imposto do rei dos reis? Daquele que era o próprio templo? Vão cobrar imposto dele? O imposto anual do templo? Então Jesus deixa claro que o templo era a casa do seu pai, a casa de oração, o templo era dele. Mas para não produzir escândalo, ele diz: tudo bem, vamos pagar o imposto. Veja o verso 27, último versículo. Mas para que não os escandalizemos, eu acho fantástico isso aqui, gente. Para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estéter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Veja, esse foi um milagre que Jesus fez para pagar a sua dívida com o templo, o seu imposto com o templo. Jesus fez um milagre para suprir a sua necessidade. Você já imaginou Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não ter 2 dracmas para pagar o imposto do templo? Mas ele resolve. Ele diz para Pedro ir lá, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, achará uma moeda que ele vai pagar um estáter, vale 2 dracmas. Ou seja, Jesus faz do peixe o seu tesoureiro. Jesus faz um milagre para evitar um escândalo. Jesus não queria ser motivo de escândalo, deixando de contribuir com o templo.
E ele faz então ali um milagre, fala para Pedro pescar um peixe. Lembra que na outra pescaria foram muitos peixes, né? Da primeira pescaria que Pedro fez e foi o chamado de Pedro: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Mas agora é um peixe. Interessante, um peixe. Vamos pensar nesses milagres que Pedro viveu na sua vida com Jesus? Primeiro, Jesus curou a sogra dele. Depois, na pescaria milagrosa, Pedro andou sobre as ondas do mar, sobre as águas. Pedro curou aquela orelha de Malco. Jesus curou a orelha de Malco que Pedro havia decepado. E agora Pedro pesca um peixe que tem uma moeda. Eu fico imaginando quantas experiências que Jesus permitiu a Pedro viver com ele. E depois Pedro escreveu lá na sua carta, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro viveu essa experiência com Jesus, de ver cuidado de Deus, de Jesus com ele cada dia, cada momento, cada fase da sua vida. Pedro foi, pescou, encontrou a moeda e pagou o imposto. Tantas lições, né, para nós, tantos ensinos em Mateus 17. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia e espero que tenha a palavra de Deus encontrado seu coração. Deus abençoe.